Entrevistas técnicas em TI podem ser assustadoras, mas eu vou te ajudar com meus 10 anos de experiência em TI para que você tenha tudo o que você precisa para conseguir o seu estágio em tecnologia. Meu nome é Daniel Carneiro, eu sou engenheiro de software no exterior e fica comigo nesse vídeo para que essa etapa não seja um problema para você e no final desse vídeo eu te dou até dicas do que podem te perguntar nessa etapa. Vamos nessa? Em um processo seletivo de TI, geralmente sempre vai ter uma etapa de entrevista técnica, até quando é para estágio. Basicamente, você vai conversar com outra pessoa técnica, e aí pode ser um desenvolvedor sênior, tech lead ou até o gerente da área, e ele vai entender se você cumpre ou não os requisitos que estão sendo pedidos na vaga, em termos técnicos mesmo. Às vezes é só um bate-papo, e aí nesse bate-papo pode ter umas simulações. Então, por exemplo, vocês podem conversar e ele pode te perguntar: como você criaria um banco de dados para uma loja de roupas, por exemplo, ou explorar até alguns outros cenários. Ou às vezes pode ser mais um papo mais conceitual, ele te perguntando sobre conceitos, o que é orientação a objetos, o que é um banco de dados relacional, depende muito da vaga para qual você está aplicando e dos requisitos que está pedindo. E às vezes nessa etapa também pode até ter um teste mão na massa mesmo, mão no código. Então pode acontecer deles te darem um desafio para você resolver na hora, olhando um código. Você pode ter que achar um problema em um código que eles te derem. Às vezes eles pedem para compartilhar a tela e você tem que fazer um código junto com eles ali na hora mesmo. Mas esses daí geralmente é para níveis mais avançados. Em níveis mais júniors ou de estágio, pode acontecer às vezes eles te darem um código e te perguntarem o que esse código vai imprimir na tela, o que esse código faz. Eu acho que isso é o que geralmente faz mais sentido para níveis mais júniors. E aí tem algumas dicas que, se você seguir, eu tenho certeza que você vai se dar muito melhor nessa etapa. E já me diz aí, se isso te interessa, já clica no botão de curtir para me mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo e clica no botão de se inscrever para você ficar por dentro dos próximos vídeos e não perder nada das dicas que eu dou aqui para ajudar você na sua carreira tech. Um ponto super importante aqui que você tem que colocar na sua cabeça para te trazer mais confiança: você não precisa saber tudo, principalmente se é uma vaga de estágio ou até uma vaga de júnior. Principalmente quando é estágio, o que vai ser avaliado nessa etapa é o seu potencial para o futuro. É algumas coisas que você já fez até agora, como que você se destaca da maioria, mas é o seu potencial de aprender algo novo, é o seu potencial de criar. Então fica tranquilo, porque é esperado que você não saiba tudo. E aí você precisa sempre ser honesto. Se te perguntarem alguma coisa que você não sabe ou que você não lembra, fala real para eles. Fala: olha, não lembro exatamente desse conceito, mas eu posso relembrar e aprender se for necessário aqui. Isso vai demonstrar maturidade, honestidade, são valores que a gente busca em profissionais. E se você não souber alguma coisa e tentar enrolar, a gente que é técnico, a gente vai perceber e você vai perder pontos por isso. Mas, é claro, o ideal é que você conheça a maioria dos requisitos da vaga. Não adianta você falar isso para quase tudo que eles te perguntar. E para isso você vai ter que, antes da entrevista, estudar o que a vaga está te pedindo. Então, antes dessa entrevista, faz um resumo e revisa todos os requisitos daquela vaga. Imagina que eles vão te perguntar exemplos se você já usou aquilo, ou até exemplos do que é e para que serve. Então, esteja preparado para responder esse tipo de pergunta na entrevista. Se você já tiver algum projeto que ilustra aquele conceito que você aprendeu, também já deixa no gatilho para você falar sobre ele, porque isso vai demonstrar mais confiança ainda na sua resposta. E caso você não tenha nenhum projeto, nenhuma experiência, nem projetos de estudo, nem da faculdade para você trazer, é importante que você comece a criar alguma coisa para levar. A ideia é que a gente compense a falta de experiência com estudo, com projetos práticos. Então, eu nunca trabalhei com C#, mas eu já criei uma calculadora em C# por um projeto da faculdade, eu já criei alguma coisa estudando. Então, isso são coisas que você pode trazer. Se você não tem, comece a ir atrás de criar novas coisas. E aí é super importante entender para que cada requisito que está escrito ali serve. Provavelmente vão te perguntar sobre conceitos, principalmente em vagas de menos senioridade, e você tem que saber esses conceitos na ponta da língua. E claro, se te perguntarem se você já teve alguma experiência, ou para você comentar uma experiência, por exemplo, sobre orientação a objetos, e você não tiver nenhuma, você pode falar, principalmente se você souber o conceito, Eu sei o que é e eu posso até te explicar aqui, mas eu ainda não tive nenhuma oportunidade de trabalhar diretamente com isso. Isso é uma resposta bem ok. Se você tiver um projeto prático, você fala: nunca trabalhei com isso, mas eu desenvolvi um projeto X usando essa tecnologia, com tais pessoas, e aí você pode falar um pouquinho mais desse projeto. Mas lembra sempre disso, você precisa mostrar o que você sabe. Então, se perguntarem de uma experiência e você não tiver, fala que você não teve experiência, mas que você sabe explicar o conceito. Se perguntarem sobre experiência profissional e você não tiver, mas tiver um projeto, fala do projeto pessoal de estudo que você fez.
Você tem que saber organizar as suas experiências para vender tudo o que você sabe para o recrutador técnico. E lembrando, continua confiante nas suas respostas e na entrevista, porque, como eu disse, é normal você não saber tudo e você ter poucas experiências numa vaga de estágio e até numa vaga de júnior. Então, fica calmo. E aí é o que eu falei, enquanto você estiver estudando, você precisa criar projetos práticos, você precisa ter essa vivência real. E cada projeto que você criar, você pode utilizar isso na entrevista. É aquilo que eu disse, você compensa a falta de experiência com projetos práticos reais que você criou para você. Então, se você está estudando determinado conceito, pede ali para o ChatGPT, para uma inteligência artificial, te dar ideias de projetos práticos que você pode criar para melhorar esse conceito, para aprender mais sobre esse tema. Então, por exemplo, eu estou estudando front-end com React.js. Pede para o ChatGPT ideias de projetos práticos para aprender os conceitos de React.js. Ele vai te dar um projeto e você constrói o projeto. Não copia código e cola. Constrói do zero. Se tiver dúvida, procura no Google os erros que aparecerem, as dúvidas que você tiver, mas não só sai copiando o código da IA. Usa a IA para ela te dar ideias de projeto. E aí, quando chegar numa entrevista que te perguntarem sobre isso, você vai ter mais coisa para contar. Isso vai contar muito no seu currículo, porque a maioria das pessoas só fica na teoria da faculdade, só fica numa teoria de cursinho e chegando nessas horas não sabem vender essas coisas. Mas lembra, todo projeto que você criar, todo projeto real, é um case para você contar na entrevista. Principalmente se você criar um projeto real de fato. Por exemplo, eu tenho um problema aqui e eu quero controlar melhor minhas finanças. Por que você não cria um sistema de controle de finanças? E aí você tem essa experiência real para falar na entrevista, que você aprendeu React.js porque você precisava criar um sistema para controlar suas finanças e você queria criar um do zero para estudar e hoje você utiliza ele. Isso é um case excelente para você vender numa entrevista técnica. E assim como eu já ensinei vocês como se prepararem para uma entrevista com o RH, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você ver depois, você pode fazer algo bem parecido para a entrevista técnica. Então, antes de cada entrevista, cria um diagrama, pega uma folha de sulfite, escreve os requisitos da vaga, escreve quais experiências que te fazem preencher aquele requisito, lembra da sua história, de todos os projetos que você fez. Eu lembro um caso meu, que eu tava na faculdade, e eu comecei a pensar, pô, eu não tenho tanta experiência para conseguir estágio. E aí eu falei, pô, será que eu não tenho mesmo? E eu comecei a listar todos os projetos que eu tinha feito na faculdade em grupo. E aí no final eu tinha tipo 5 projetos que eu podia falar, que eu tinha construído utilizando Arduino, utilizando C#, utilizando React, utilizando várias tecnologias, e eu não tava falando na entrevista porque eu tinha esquecido. Então, antes de cada entrevista, cria esse mapa seu, com todos os projetos, todas as experiências que você tem, e faz essas conexões. Esse projeto linka com esse requisito. Quando te perguntarem sobre isso numa entrevista, você vai estar muito melhor preparado, você vai responder com mais confiança, os recrutadores vão perceber isso e você vai ganhar muitos pontos na entrevista por causa disso. E da mesma forma, você já pode se preparar para responder perguntas que você não tem experiência, que não tenha projeto, ou que você não tenha tanto conhecimento, certo? É nessa ideia. Se esse requisito eu não sei, não faço a menor ideia o que é, nunca tinha visto na vida, antes da entrevista, 15, 20 minutos antes, pesquisa no Google para que ele faz, para que serve, algum exemplo disso. Se te perguntarem, você responde o que é e fala, olha, mas eu não tive nenhuma experiência para colocar isso em prática ainda. Isso também vai te ajudar. Beleza, e se você ainda não sabe o que podem te perguntar na entrevista técnica, que você ainda não fez muitas, eu vou te falar com base em 10 anos de experiência em TI e várias entrevistas que eu já fiz. Basicamente, você precisa conhecer os conceitos básicos da vaga que você está pedindo, especialmente em níveis como estágio e júnior. Por exemplo, se a vaga é para o estágio em back-end, você precisa saber o que é back-end, de fato, a diferença de back-end e front-end, o que é API, para que serve um banco de dados, o que é um banco de dados relacional, o que é um banco de dados não relacional. Você precisa entender algumas linguagens de banco de dados. Então, o que é MongoDB, o que é SQL, quando devemos usar cada um deles. Às vezes, dependendo da vaga, é importante você também ter uma ideia geral. O que é Cloud, o que é DevOps. E se você já teve alguma experiência com isso, porque podem te perguntar. Para vagas de back-end, são esses conceitos gerais e você inclui um pouco de conceito de banco de dados, que é importante que você saiba isso. Além disso, se você está buscando uma oportunidade, por exemplo, como C#, como Java, essas são linguagens especificamente que seguem o conceito de orientação a objetos. Então você precisa saber o que é orientação a objetos, você precisa saber como criar uma classe. Então são coisas básicas e fundamentais das linguagens e dos conceitos que você precisa saber. Se for uma vaga para front-end, já muda um pouco. Você precisa saber o que é HTML, o que é CSS. Se estiver pedindo algum framework, você precisa saber, por exemplo, o que é o framework, tipo React ou Angular, né? Framework, biblioteca. Você vai precisar saber o que é o JavaScript e para que serve.
qual que é a diferença do HTML, CSS e do JavaScript, quando que você deve começar a utilizar JavaScript, para que ele vai ser utilizado. Você também pode pesquisar um pouco mais sobre a internet, quais são as diferenças de rodar um sistema no servidor, no navegador, o que são requisições HTTP, o que são pacotes de internet HTTP. Essas coisas são importantes para o front-end também. Além disso, o que é responsividade, como você pode implementar responsividade no sistema, ou por que responsividade é importante, são outros conceitos fundamentais de front-end que podem te perguntar, principalmente em umas vagas de júnior ou de sênior. Mas lembrando, tudo isso que eu falei aqui provavelmente vai estar escrito na descrição, o que eles querem. A descrição da vaga, os requisitos, é o seu indicativo do que você tem que estudar e do que eles podem perguntar. Então você precisa ler atentamente aquilo e fazer aquele mapinha, se preparando para as entrevistas, anotando os requisitos e pensando no que eles podem te perguntar antes da entrevista. E é o que eu falei, podem te pedir alguns exemplos práticos. Então, por exemplo, como você criaria um banco de dados na situação X, se for orientação a objetos, podem pedir para você o que é uma classe. Ah, Daniel, então cria uma classe para mim agora. Eu quero que você crie a classe carro, com alguns métodos dela, o que eles vão fazer. Mão na massa, vamos lá, pode ser algo assim. Podem te mostrar um código de uma classe e falar que código é esse, o que ele faz, qual que é o objetivo, como ele está estruturado. Podem te mostrar um banco de dados, pedir para você explicar. Mesma coisa no front-end, podem te mostrar uma função em JavaScript, perguntar o que ela faz. Muitas vezes, né, eles mostram uma função de JavaScript que printa alguma coisa na tela. Eles falam, tá bom, o que vai ser printado na tela? O que vai ser printado primeiro? E aí entra alguns conceitos de event loop do JavaScript. Isso é algo um pouquinho mais avançado, mas dependendo da vaga podem te perguntar para ver se você sabe ou não. E provavelmente se você souber isso numa vaga de júnior, vai ser um ganho absurdo para você. Beleza, devs? Eu tenho certeza que se você prestou atenção nesse vídeo e aplicar as dicas que eu te passei aqui, você vai se dar muito melhor na sua próxima entrevista técnica e você vai garantir que você passa nessa etapa do seu processo seletivo. E lembrando, fica de olho no meu canal porque eu tenho uma série de outros vídeos aqui que vai te ajudar a conseguir um trabalho, um estágio no mercado de tecnologia. Não é tão difícil quando o pessoal está falando, desde que você se prepare, tenha um caminho certo para seguir e tenha um diferencial que te destaque da maioria da galera. E se esse vídeo te ajudou a organizar as ideias, já clica no botão de curtir, porque isso me ajuda muito e me mostra que você está gostando desse conteúdo. E se inscreve no canal para você ficar por dentro das próximas dicas que eu vou te trazer. E um ponto, clica no sininho, porque aí o próximo vídeo que eu mandar você vai ser notificado e você vai conseguir pegar essa dica logo de cara para melhorar e crescer na sua carreira em tecnologia. Agora, se você quer dicas mais importantes de como conseguir um estágio, eu juntei toda a minha experiência e todos os estágios e processos seletivos que eu já participei. Criei um vídeo para te falar sobre isso. Esse vídeo tá incrível, então já clica aqui, assiste ele, porque com certeza isso vai te ajudar também. Valeu pelo seu tempo e até o próximo vídeo.